ou fé? Fato é aquilo que você está vendo naquele momento ali diante dos teus olhos. Fato é realidade. Fato é aquilo que você está pegando, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está enxergando, aquilo que você está vivendo. Fé é o invisível. Fé é o que a palavra de Deus tem para você. Fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, queridos ouvintes, eu começo te perguntando: você vai ficar com os fatos? Você vai ficar com aquilo que os teus olhos naturais estão enxergando? Ou você prefere ficar com a fé? Ou você prefere ficar com aquilo que Deus enxerga para você, com aquilo que Deus tem para você? Eu me lembrei de uma palavra que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, que fala de Zacarias e Isabel, que diz o seguinte: existiu no tempo, que está em Lucas capítulo 1, versículo 5, para quem me acompanha aí na leitura. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, olha o que o anjo disse para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Olha o versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Fatos. Isabel, Zacarias, eram um homem e uma mulher de Deus. Desculpe. Um homem e uma mulher de Deus que servia ao Senhor, fiel na casa de Deus. Zacarias, um sacerdote ali, fiel, que servia a Deus. Minha gargantinha aqui engasgou, né? Então, fatos. Eles viviam essa realidade de servir a Deus, mas eles eram estéreis. Isabel era estéril. Ela não conseguia engravidar. Ela não tinha filhos. Ô, gargantinha abençoada. Mas vai sair. Engasgado ou não engasgado, o negócio sai aqui, viu? Mas agora já saiu. E eles não conseguiam engravidar. Opa, Marrom, ó. Marrom trazendo uma aguinha aqui pra gente. Obrigado, Marrom. Não conseguia engravidar. E essa semana eu estive falando a respeito de Ana, que também tinha o mesmo problema. Então, naquela época, uma mulher não engravidar, ela se sentia humilhada, ela se sentia envergonhada, né? Para elas era um grande problema. Mas esse era um fato. Essa era uma realidade. Ela era estéril. E detalhe, eles já eram avançados em idade. Então, não era só uma questão também de não poder mais engravidar. Mas aqui não fala exatamente quantos anos que eles tinham, mas se eles eram avançados de idade, a gente sabia que já tinha passado já o cabo da boa esperança e a realidade natural não permitia mais. Hoje a gente sabe que às vezes já passou dos 40 anos, para nossa realidade hoje é mais complicado uma gravidez. 35 anos já é considerado uma gravidez idosa, né? Agora imagina que o povo que engravidava no milagre de Deus com 90 anos, né? Que nem a Abraão e Sara. Então, eles estavam vivendo esses fatos. Eles eram fiéis na casa de Deus. Eles serviam ao Senhor. Quando nós lemos aqui o versículo 6. Eles eram ambos justos. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos. E eles andavam nos preceitos do Senhor. Ou seja, eles faziam aquilo que cabiam
a eles. Eles viviam nos princípios de Deus, eles obedeciam a palavra, eles eram pessoas de caráter, pessoas que realmente exerciam a sua função como homens e mulheres de Deus. E o que aconteceu? Zacarias, ele foi ao templo exercer o seu sacerdócio. Um sacerdote era uma pessoa que servia como mediador entre Deus e os homens. E ele tinha essa função ali dentro do templo. E chegou o momento dele, e ele foi lá. E com certeza ele aproveitou essa oportunidade. E ele apresentou de Deus a sua causa. Ó, Senhor, somos aqui, não fala qual foi a oração dele, mas provavelmente a oração de qualquer pessoa diante de uma esterilidade, né? Senhor, ó, sou fiel, te sirvo, sou homem de uma mulher só, faço as coisas tudo certinho. A minha mulher é estéril. E eu estou aqui exercendo a minha fé. E eu estou aqui crendo que o Senhor pode fazer um milagre. E naquele momento, o anjo do Senhor entra com a providência e diz: olha, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, vai ter um filho. E vai se chamar João. Já batiza até o menino, já dá até o nome, fala até o sexo da criança. Olha só. Antes de engravidar, o anjo já libera até qual seria o sexo. Deus sabe de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas na mão dele. Deus tem o controle da sua vida na mão dele. Amém? O que você precisa? Tirar o foco dos fatos e colocar o seu foco na palavra de Deus. Exercer a sua fé. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Exerça o seu sacerdócio. Vá para a presença de Deus e apresente a Ele as suas razões para que possa ser justificado. Apresente a Ele as suas orações. Pai, aqui está. Talvez o seu problema não seja questão de gravidez. Pode ser que tenha alguém me ouvindo aqui, alguma mulher me ouvindo que tenha uma esterilidade, que não consiga engravidar e que sonhe com isso. Então, que isso também se encaixe para a sua vida. Porém, talvez a sua esterilidade seja outra. Sua esterilidade seja nos relacionamentos. Você tem uma esterilidade física, tem problemas de saúde. Talvez a sua esterilidade seja com alguma fraqueza, né? Relacionada a algum pecado. Talvez a sua esterilidade seja financeira. Eu não sei. O que você precisa é exercer a sua fé e não aceitar os fatos. Ah, mas eu sou estéril. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela. Que isso, queridos? Você pode exercer a sua fé e ir além da realidade. Exerça seu sacerdócio. Vá para a presença de Deus, apresente as suas razões, exerça a sua fé e tome posse do seu milagre. O Senhor vai apresentar a você. O que você precisa é perseverar. E da mesma forma que Zacarias ouviu essas palavras do anjo, você também vai ouvir essas palavras de Deus no tempo certo, na hora certa. Perseverando, você vai ouvir. Olha, não temas, porque a sua oração foi ouvida e o seu milagre, o seu filho vai nascer, o seu sonho vai nascer. E olha que tremenda essas palavras desse anjo para Zacarias no versículo 14. Você terás prazer, você vai ter alegria e muitos se alegrarão com esse nascimento. O seu milagre vai nascer. Você vai engravidar dos seus projetos. É difícil um pouquinho para homem entender, né? Isso, engravidar. Mas eu estou falando de uma gravidez aqui espiritual, né? Agora, qual que é a maior questão? Você precisa tirar o seu foco dos fatos e colocar o seu foca na fé, foca na palavra de Deus, foca naquilo que Deus pensa ao seu respeito, foca nas promessas e exerça, faz a sua parte. O que Zacarias e Isabel faziam aqui? Eles eram ambos justos perante a Deus. Eles viviam irrepreensivelmente, eles andavam por princípios, eles viviam a palavra. Tem gente que fica um tempo sem tomar posse das bênçãos de Deus e começa a questionar. Ai, Senhor, sou fiel e nada acontece. Ai, Senhor, cuidado, porque senão você vai para o final da fila. Você está chegando. Então, creia, persevere.
Olha o que Zacarias depois, olha que detalhe importante que Zacarias falou que o anjo falou para Zacarias depois. Olha, Zacarias, todavia ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de vir. Ou seja, Zacarias o anjo dá uma orientação a Zacarias. Zacarias, não sai falando para todo mundo, não. Ó, guarda seu coração. É óbvio que nós aprendemos que nós precisamos declarar a nossa fé, que nós precisamos confessar a nossa fé. E isso sim nós devemos fazer. Mas nós precisamos tomar cuidado para quem a gente fala e o que a gente fala. Porque senão a gente pode interromper a bênção de Deus, os milagres de Deus na nossa vida. Então declare sim a sua fé, confesse sim a sua fé, mas se cale diante de pessoas incrédulas. Se cale diante daquelas pessoas que não têm nada para acrescentar na sua vida. Fale com Deus. Fale com a sua liderança, fale com seus pastores, fale com seus irmãos na fé que vão te levantar, que vão te levar para cima, que vão alimentar a sua fé, que vão alimentar as suas esperanças. Versículo 25. Assim fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. O Senhor vai destruir o seu opróbrio. O Senhor vai destruir a sua vergonha. O Senhor vai destruir, vai tirar, acabar de vez com toda a humilhação que você tem passado por causa da esterilidade que você tem enfrentado. Amém? Assim como aconteceu com Zacarias, assim como aconteceu com Isabel, vai acontecer comigo e com você, em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer? Qual que é o tema? Qual que é a introdução que eu fiz aqui? Fatos ou fé? Você vai ficar com o fato ou você vai ficar com a fé? Você vai ficar com aquilo que você está vendo, que você está tocando, que você está sentindo, com aquilo que as pessoas estão falando para você? Ou você vai ficar com aquilo que Deus fala para você? Ou você vai ficar com aquilo que a palavra de Deus pensa ao seu respeito? Ou você vai ficar com os sonhos que o Senhor plantou no seu coração? E querendo ou não, queridos, a nossa fé é um fato, porque Deus não mente jamais. E quando nós exercemos a nossa fé, nós não estamos exercendo algo que não existe. Porque a palavra de Deus diz que fé existe, sim, no reino do Espírito. Só os espirituais conseguem compreender essas coisas. Exerça a sua fé. Talvez você está passando diante de uma guerra, está passando por uma batalha, está passando por... Tudo que está ao seu redor está dizendo, para, chega, basta, acabou. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus diz, continue, persevere, não desista, não entregue os pontos, exerça a sua fé, ore, dobre seus joelhos, batalhe, interceda, exerça o seu sacerdócio. E no nome de Jesus, o teu sonho vai nascer. O que representa o seu João? O que representa a sua esterilidade? Quais são os seus fatos? O que você está vivendo? Qual é a sua realidade agora? Eu quero que, por último, você carimbe a sua fé em cima de tudo isso. Exerça a sua fé em cima de tudo isso. Os homens dizem que não. Os homens dizem que não é possível. A realidade diz, não, tudo. A plaquinha está dizendo, pare, não estacione. Mas a palavra de Deus diz, vai, avance, prossiga. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Entre fatos e fé, fique sempre com a fé, porque com a fé você vai longe e você conquista. Vamos orar neste momento? Coloque as mãos sobre o seu coração. Paizinho querido, eu apresento diante de Ti agora, Senhor, cada um que está me ouvindo, cada um que está me assistindo agora, né, nas redes sociais. Eu quero apresentar o coração deles diante de Ti. Talvez, ó Deus, alguns tenham sido tomados pelos fatos, pela realidade, pelas circunstâncias. Mas a Tua palavra é poderosa, Senhor, para quebrar cadeias e prisões. E, Pai, no nome de Jesus, quebre agora toda incredulidade. Quebre agora, Senhor, toda desistência, todo desânimo. Plante agora, Senhor, uma semente de fé, de ousadia, de esperança agora em cada coração.
Assim como Zacarias e Isabel foi ali perseverante em te servir, em ser obediente nos seus caminhos, nos seus princípios, assim como Zacarias exerceu o sacerdócio mesmo diante de dificuldades. Nós estamos aqui exercendo o sacerdócio, apresentando diante de ti as nossas razões, apresentando diante de ti os nossos projetos, os nossos sonhos. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse do nosso milagre. Tomamos posse, eu profetizo, Senhor, milagres. Eu profetizo, querido, milagre na sua vida. Não desista. Se você estava desanimado, ouça essa palavra agora pela manhã e se desperte. Que nessa quinta-feira você já possa se levantar. Se arrume aí onde você está. Lava o seu rosto, né? Mulher linda, passa um batom bonito no seu rosto, arruma seu cabelo. Homem, coloque a sua melhor roupa e bora. Partiu conquistar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu te abençoo, querido ouvinte. Eu te abençoo. No nome de Jesus, que hoje você possa se levantar em fé, na ousadia, em nome de Jesus. Amém?